Vamos falar de Cristo? Eu estou aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre Jesus. Nesse tempo que antecede ao Natal, eu quero falar hoje de Cristo como verdade. Essa manifestação, experimentar Jesus como verdade. Este ano foi a primeira vez que Ele se manifestou para mim assim, de forma muito viva, de forma muito especial. E eu quero compartilhar essa experiência com você. Então a palavra de Deus diz em João 14,6 que o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero trazer hoje Jesus como verdade e como Ele se mostrou para mim dessa forma. Então no início desse ano eu estava num lugar e Ele começou a falar comigo dentro desse lugar. E eu comecei a ver uma idolatria muito grande naquele lugar. E eu falei, nossa, por que eu estou vendo isso, Senhor, né? Eu não tenho, né? Não sei porque o Senhor quer me mostrar isso hoje, né? Essa idolatria, o que eu posso fazer a respeito? E aquilo mexeu muito comigo naquele momento que eu comecei a ver que naquela situação onde Jesus deveria estar sendo adorado, deveria estar sendo entronizado, havia uma idolatria a pessoas muito grande naquele lugar. E eu comecei a chorar, eu fiquei triste, eu fiquei muito contrita no meu coração. E eu falei, Jesus, por que o Senhor não está sendo exaltado aqui? Por que eu estou vendo isso? E Ele falou assim para mim, que Ele queria me ensinar algo. Eu falei, Jesus, o que eu posso aprender com isso? E se tem algo que eu possa orar sobre isso, o que eu posso falar? E Ele falou assim para mim, declare a verdade se manifestando. Então, além dessa chave que eu aprendi naquele dia com o Espírito de Deus, quando Ele me ensinou a orar por aquela situação, Ele se manifestou para mim como verdade. E eu entendi o que significava Ele como verdade. E Jesus como verdade é algo que Ele se manifesta diante de qualquer situação. Eu entendi que quando eu chamo a verdade para se manifestar, eu estou chamando Jesus para se manifestar e para assumir o lugar que é dele. E eu comecei a orar naquele dia mesmo, dizendo, Jesus, que o Senhor se manifeste, que a verdade se manifeste nesse lugar, para que realmente o Senhor tenha o governo sobre essas pessoas, sobre essa situação, sobre tudo que está acontecendo. E eu aprendi a orar assim, não só sobre essa situação, mas sobre diversas situações. E teve um dia que Ele falou para mim que Ele se manifestava, inclusive em meio ao caos, que Ele não tinha medo do caos, que Ele se manifestava, porque em meio ao caos a verdade poderia se manifestar. E esse ano foi um ano que a verdade, ela foi muito estabelecida dentro do meu coração. Eu orei por verdade, eu orei para que a verdade se manifestasse através de mim, que não houvesse nada oculto na minha vida, na minha casa, na minha família, que não houvesse nada oculto no meu coração que não fosse de verdade. Eu orei para que eu fosse de verdade, Senhor, para que eu possa refletir Jesus em tudo que eu fizer, que seja genuíno e que seja de verdade. E eu quero deixar para você hoje esse Jesus como manifestação de verdade, que sobre a tua casa, que mesmo em meio a qualquer caos que você possa estar vivendo, que em situações diversas, que suas relações familiares, sua relação de trabalho, sua relação como igreja, que você possa declarar a manifestação de Cristo como verdade, que Jesus se manifeste nesse tempo em verdade, seja onde for em relação à sua vida, à sua situação, à sua casa, seja em meio a qualquer caos que você possa estar vivendo, seja em meio a qualquer circunstância que você possa estar passando. Eu quero declarar hoje a verdade se manifestando, a verdade, Jesus, aquele que é a verdade, que não há sombra de qualquer mentira, que Ele se manifeste,
que Ele se manifeste sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que neste Natal, Jesus como verdade seja manifesta. Eu quero dizer, não tenha medo do caos. Jesus não tem medo do caos. Que se Jesus estiver com você, mesmo em meio ao caos, haverá a manifestação da vida dele, e você vai sentir a presença dele. E mesmo que a verdade venha e você pense que algo ruim pode vir porque a verdade veio à tona, acredite, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu quero deixar isso para você hoje. Jesus, conheça Jesus e você vai ser livre. Eu quero declarar liberdade plena sobre você para esse tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.